Olá, muito bom dia. A alegria do Senhor é a nossa força. Estamos mais um domingo, que é o 12º domingo do tempo comum. Sejam bem-vindos a este nosso canal. Convido-vos a este momento da meditação, em que entramos na Palavra de Deus, à luz das leituras que realmente, neste 12º domingo do tempo comum, a Santa Igreja nos convida a meditar. A primeira leitura de hoje é do livro de Jó, capítulo 38, versículo 1 a 8, continuando até 11. Depois, a segunda leitura, São Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, 5, 14 a 17. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, 35 a 41. Vamos então primeiro escutar o Evangelho e depois oferecemos um breve momento da meditação que possa nos guiar ao longo desta semana para poder ligar sempre ao nosso Deus. E Ele, que é o Senhor da história, é o Senhor da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos à outra margem do lago. E eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estavam sentados. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta, e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. E eles acordaram e o disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: Cala-te e está quieto. O vento cessou e fez grande bonança. Depois disse aos seus discípulos: Por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? E eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: Quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema que hoje nós queremos meditar, caríssimos irmãos, é a presença do Senhor nas tempestades de vida. É certo que cada um de nós já passou por algumas tempestades na vida, porque são situações e momentos inevitáveis. Há pandemias como esta que estamos a viver, terremotos, fome e outras misérias que diariamente afligem o homem. No meio de tudo isto, onde podemos buscar a força e a coragem para viver? Por vezes, sentimos a ausência de Jesus no nosso barco. E até muitas pessoas perdem sua fé por causa destas situações. Tanto as leituras deste 12º domingo do tempo comum, particularmente o Evangelho que acabamos de escutar, convida-nos a refletir sobre essas questões de grande importância para a humanidade. O Evangelho relata o episódio sobre a tempestade acalmada. São Marcos aqui compara a nossa caminhada neste mundo a uma travessia do mar, onde podem acontecer várias realidades, como a tempestade, ondas fortes, ventos contrários, mas conscientes que Jesus caminha conosco. Ao mesmo tempo, este barco, o barco, é a imagem da igreja peregrina perante as perseguições, as ameaças à fé e muitas outras realidades. A igreja é convidada por Cristo a dirigir-se a outra margem, ao encontro de um povo que tem sede e fome da palavra. Irmãos caríssimos, nesta travessia, Jesus
é um membro ativo e integrante deste barco. Por isso, não devemos ter medo. Em lugar do medo, buscamos a esperança na sua palavra. O barco da nossa vida passa por muitas tempestades. É inevitável. Isso pertence à existência humana. Considere, por exemplo, as tempestades da vida familiar, problemas materiais, dificuldades no casamento e na educação dos filhos. Na vida profissional, falta de trabalho, desemprego, injustiças. Na vida religiosa, há várias crises, dúvidas da fé, desilusão com os sacerdotes, afastamento da igreja e de Deus por causa de alguma situação na vida. Depois, na vida pessoal, limitações físicas ou mentais, doenças, tentações, inimizades, golpes do destino, como a morte de um ente querido, que muitas vezes nos põe abaixo, que perdemos o nosso chão. No meio da tempestade, é fácil questionarmos ou inquietarmos, como os discípulos fizeram. Mestre, não te importas que pereçamos? E nós, onde está Deus? Por que não manifesta o seu poder? Se Deus é amor, por que isso acontece? Várias perguntas destas. Mas são estes os momentos em que Deus nos pede que tenhamos fé e confiança nele. Muitas vezes, a falta de fé afasta-nos do alcançarmos uma identidade clara sobre Jesus. Entender que Jesus é o Senhor da história e Ele que domina todas as forças do mal e todos os obstáculos que incomodam a felicidade do homem. Devemos reconhecer a sua presença e confiar nele. A primeira leitura apresenta-nos o livro de Jó, esta personagem, que realmente coloca diante deste drama humano. Onde é que está Deus perante os sofrimentos humanos? O sofrimento do inocente. Aquele homem temente a Deus, obedecia às leis do Senhor, mas cruzou com ele na sua vida essas grandes tempestades e teve que decidir, teve que tomar uma decisão. A vida de cada um de nós é uma reflexão disso. Reflexo dos problemas que nós encontramos, que por vezes parece que estamos a afundar, mas Deus sempre está conosco no nosso barco. E esta verdade que Ele sugere a palavra hoje quer nos lançar. Que Deus não nos deixa afundar, tanto independentemente das situações, e Ele está sempre conosco. Depois temos que encarar esta realidade à luz da fé, à luz da esperança, que este Deus que nos criou vai nos cuidar até ao fim. Nenhum de nós pode caminhar sozinho. É outra realidade que devemos também tomar conta e nota. Caminhamos lado a lado, caminhamos na vida da comunidade, caminhamos à luz da palavra. Portanto, quem caminha sozinho pode ser um homem experiente, mas sempre há momentos em que vai cair. Há sempre momentos de tempestades. Portanto, hoje, peçamos ao Senhor que aumente a nossa pouca fé. E ao longo desta semana, podemos refletir essas pistas. Primeira, já passou por tempestade na vida? Certamente é sim. Basta refletir e ver como é que saiu desta situação. Nas tempestades da vida, lembra das promessas de Deus. Deus é fiel, Deus é amor, Deus é paz. Mas naquele momento, sentiu esta paz, lembrou-se destas promessas de Deus. E a terceira, será que nas tempestades da vida, tem consciência que Jesus está consigo? Muitas vezes parece que não está, mas está. Reconhece. Os discípulos foram até com ele. Mestre, não te importas que pereçamos? E o mestre levantou-se,
falou ao vento, falou ao mar e tudo acalmou. E este Deus que nós temos, e esta mensagem, irmãos, que eu quero deixar para vocês durante esta semana. Meditem, que a palavra de Deus seja a luz dos nossos caminhos. Nas grandes tempestades, não esqueçamos de ir buscar a nossa Bíblia, a mensagem que nos alimenta. Desejo a todos, irmãos e irmãs, uma excelente semana. Que a paz de Deus esteja convosco. Juntos caminhamos, continuamos a cuidar uns aos outros, para que no amor de Deus, aqui com a nossa mãe, Senhora da Graça, saibamos também criar onda de solidariedade entre todos os irmãos, louvando o Senhor, bendizer o seu nome, dia e noite, sem cansar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.